Estamos de volta com o último bloco do programa Ponto Final e hoje nós estamos falando sobre os rumos que o nosso país está tomando aí diante de toda essa crise que infelizmente já há algum tempo está levando o Brasil para o buraco, se é que já não levou. Mas como a gente viu no bloco anterior, se você está ligando agora, estava falando sobre a questão da esperança. E a grande esperança é justamente 2018, em que nós, vocês, eleitores, vão poder realmente mudar quem está no comando aí do Brasil. 2018 é o ano da virada, depende da gente. Como o Carlos falou, o Brasil tem potencial, né, para essa virada. O que a gente precisa é retomar o dinheiro que essa horda, né, essa quadrilha enorme que se apossou do poder, não só em Brasília como em diversos locais, retomar esse poder que na verdade nós demos a eles, mas retomar e passar para as mãos de gente que realmente tem interesse em cuidar do que é público, do que é de todos, não do que é dessa canalhada toda que está lá no poder em Brasília já há muitos anos. Além de Brasília, né, Carlos, a gente tem um outro problema sério, né? Você falou aí da dívida pública impagável que o Brasil tem, né, essa dívida pública crescente. E a gente até falou num outro programa que o Brasil pode ser o que o Estado do Rio é hoje, né? A situação, se a coisa não muda, se as mesmas figuras continuam no poder, se a situação continua da corrupção desenfreada, que, diga-se de passagem, né, é bem provável que continue ainda hoje, que as pessoas têm essa noção de que a Operação Lava Jato estancou a corrupção. Você viu, a prisão do Benedito é um exemplo. Ele continuou, né? Lava Jato em andamento. E ele... Continuando. Cadê o meu? Cadê o meu? O sistema da Petrobras. Liquidaram uma das maiores companhias do mundo. E o mais interessante é que eu li hoje, né? Uma dessas notícias sobre a prisão do Benedito, é que uma das propinas que ele pediu não foi assim: olha, me dá essa propina de 3 milhões ou de sei lá quanto, que eu sei que são milhões, não me lembro do valor exato. Me dá essa propina que eu vou ajudar você a passar, a vocês conseguirem o contrato XYZ. Não, ele pediu a propina o seguinte: se você não me der a propina, eu vou prejudicar os interesses da sua empresa. Mais ou menos nessa base. Ou seja, a coisa chegou no ponto da extorsão. Sim, extorsão. Né? Porque isso já é uma coisa, né? Você vê aí que você tem várias nuances de propina. Não é só aquela propina que é trocar, né? Que é o troca-troca. Você me dá tanto e eu faço isso por você. Essa propina é até, se é que se pode colocar em grau de canalice, esquema de corrupção, essa talvez seja um dos tipos de propina mais canalhas que existem, que é o cara extorquir a empresa para ter. Enfim, coisa que, inclusive, pegando o gancho do que a gente estava falando, houve denúncias de que o ex-governador Sérgio Cabral fazia esse tipo de extorsão também aqui no estado do Rio, e por isso, hoje, nós estamos vivendo essa situação. Essa situação do estado do Rio, você falou da esperança, né? Você falou da esperança de uma forma geral, na eleição de 2018, né? E a gente estava falando isso no plano federal. Você também tem essa esperança no que diz respeito ao estado do Rio, dessa situação de criminalidade, dessa situação de violência avassaladora que o Rio hoje vive? Você tem a esperança de que 2018 vai conseguir resolver isso também no plano estadual? Bom, vou retomar um pouquinho. Nós falamos lá atrás em relação a essa estrutura e essa organização criminosa que tomou o poder. Então, a forma que essa gente opera é exatamente nesse sentido. É o Estado que se arvora, né, dono de tudo, resolve tudo em todos os ambientes, quer seja regulatório, quer seja um mínimo, né, que seja necessário de distância de qualquer assunto, ele está lá presente para tirar o proveito para alguém e age dessa maneira, mandatória, ato de intervenção direta, extorsão, cometendo crime, né, tráfico de influência.
um ministro liga para um outro interesse, um presidente de um banco liga para um outro de estatal, de alguma coisa que se cruza entre os entes, né? Então a gente vê que isso é uma prática e uma coisa que é continuada no Brasil. Ao longo desses anos todos e anos anteriores, mas no período, repito, PT-PMDB se aprofundou de uma maneira abissal, extremamente profunda, né? Eu diria que pré-sal. Então vamos usar uma linguagem metafórica da linha, né, do setor de petróleo, que foi tão destruído por essa gente, né? A Petrobras é uma empresa de vigor internacional, suor de muita gente, pensamento, inteligência de muita gente, destruída por uma gangue, né, que se apossou da empresa e fora da baixa qualidade operacional da então ministra Dilma Rousseff, né, como ministra de Minas e Energia, né? Bom, então o Rio de Janeiro ele foi no mesmo curso e alinhamento, porque as mesmas operações estavam lá. A presença estatal ela se dá em sub-áreas, vamos chamar assim, que seja de estados e municípios. Presença do Banco do Brasil, uma presença da Caixa Econômica, a presença de um BNDES, de uma agência de desenvolvimento, das empresas que pode construir ou reformar o Maracanã e fazer um mero encontro para empresas pessoas para artesanato, um localzinho pequeno, no município distante da capital. Então essas coisas se concentraram, tanto o poder político na mão desses grupos e os grupos econômicos patrocinados pelos interesses políticos que começaram a expandir seu mercado, enfim. Então eu imagino, com toda sinceridade, que em 2018 isso tudo vai ser levado aos debates, aos encontros, né, plenários, né, dos debates, quer seja de televisão, quer seja nas linhas mais gerais que vão acontecer em diversos setores para você escolher candidatos. Vai depender, sem dúvida nenhuma, de muita coragem para enfrentar o sistema, porque o sistema é perverso, o sistema é criminoso, ele não se dá só na linha, já falamos isso até no programa passado, das ações dentro do Estado em si, vamos chamar de operações, entre aspas, civilizadas, dos acertos, dos superfaturamentos, mas também do engendramento com setores de ordem criminal objetiva mesmo. Como eu falo do tráfico de drogas, como eu falo, por exemplo, da receptação de mercadorias, roubo de carro, ferro velho, adulteração de combustível. Isso tudo está engendrado dentro do sistema macro, né, político, que o Estado tem presença. É só você falar, mas como isso? Fiscaliza um posto de gasolina, eventualmente? Ou um político tem dono de uma determinada distribuidora de petróleo, quer dizer, de uma negociação, perdão, de uma distribuidora, então vende caminhões adulterados. Então todas essas situações, elas estão presença com poder também. E as pessoas só conseguem alguma coisa no Brasil que tem objeto ou atenção do Estado numa linha de concessão se tiver a presença política, se tiver o poder do voto. E é assim que tem funcionado. Então nós precisamos quebrar essas cadeias, quebrar esses controles. Fazer forte intervenção no sentido daquilo que é criminoso ser extirpado. Obviamente com o processo legal, com a produção de provas, levar as barras do tribunal, processar, condenar e expropriar. O que adianta, por exemplo, você permitir que uma JBS sobreviva, um dono dela? Não a empresa. A empresa, ela deveria sofrer todos os ataques adequados da estrutura, aí sim, estatal vigorosa, que é de poder, de proteção do bem comum, e ser vendida. Essa turma não podia mais ser controlador. Não pode. Essa gente não pode, tinha que ser multada, sair desse mercado, não poderiam mais empresariar de jeito nenhum. E quero ver quem ia dar emprego para eles. Agora o sujeito cria fraude de bilhões, opera no mercado de câmbio como operaram, as operações, né, da especulação que fizeram.
O sujeito está em Nova York. Dando risada. Rindo. E chamando alguém de ladrão, ou que ele subornou alguém, ou que ele pagou propina para alguém, que ele propriamente induziu em alguns momentos, não só esse, eu estou falando no caso do presidente, não, estou falando de outras pessoas. Né? Como é que ele chega para conversar, por exemplo, com um agente da área sanitária e acerta propina de mensalinho, que falaram que chegava a 20 mil por mês? Quer dizer, isso é uma organização criminosa, isso não é uma empresa que estaria procurando se estruturar no mercado para competir, para trabalhar, para oferecer o melhor produto. Ele te oferece um produto ruim, porque ele precisa fraudar a vigilância sanitária, que é onde analisa aquilo que nós comemos. Exatamente. Não, e o que a Justiça fez, né, assinando esse termo de delação. Vergonha, eu não sei que isso contribuiu para o país, eu não sei que isso contribuiu para a justiça, não sei que isso economicamente reverteu para nós. Uma multa que o cara vai pagar em 200 anos a perder de vista, entendeu? Nada. Se concentrou nos maiores empresas do mundo na área de alimentos. Quer dizer, que prêmio, que dano que esse cara causou, que gerou um prêmio absurdo. Até hoje, sem falar dos outros. Até hoje eu ainda não engoli bem essa história de que essa imunidade que eles ganharam foi uma coisa mal negociada. Isso aí para mim... Não, eu concordo contigo. É uma história que é isso que eu digo, em 2018, porque, por exemplo, tudo isso que está feito hoje, independente de ver com essa conversa de segurança jurídica, você não pode ter segurança jurídica para vagabundo e ladrão. Exatamente. Não existe. É lógico que tem um processo legal. Eu não estou falando das regras que já estão pactuadas e que você simplesmente, não, agora o sujeito cumpriu aquela pena, nós vamos alterar e vai ser maior, eu vou aumentar o castigo. Não. Estou falando por isso da investigação. Eles não aprofundaram no limite que podiam aprofundar. Exatamente. Não produziram elementos suficientes para que o convencimento, eventualmente até do judiciário, que a eles foi apresentada a denúncia, se convencesse que não era uma boa opção homologar um acordo dentro daqueles limites propostos. Então, eu acho que é passível de revisão com relação a novos fatos, precisa ficar bem claro. Porque eu tenho absoluta certeza, e pelo que eu percebi você também, que não foi contada toda a história. Com certeza. Não existem outros envolvimentos, outros atores que devem ter sido, ou certamente foram poupados dentro desse sistema criminoso. Certo. Então, voltando à questão de esperança de 2018 e tudo, é que se a gente quer que, de fato, como dizia o Boris Casoy, passar o país a limpo, a gente tem que, de fato, se envolver no processo e mostrar que o nosso vigor moral, a nossa força moral, aquilo que nós, vamos dizer assim, realizamos e pactuamos em nossas famílias, o respeito comum que temos uns pelos outros, nós vamos ter que fazer que seja feita esse mesmo pacto, ou um novo pacto com o país, para mudar essa estrutura política e essa estrutura da condução, vamos chamar assim, dos negócios da nação. Se a gente não fizer esse pacto, ou repactuar esses princípios, com mais solidez e firmeza a partir de 2018, isso aqui vai virar uma guerra civil. Por quê? Porque toda estrutura criminosa, e vamos colocar isso com muita clareza, ela ambiciona extremamente o poder sem limite, não tem dimensão. Então, se nós temos, como no Rio de Janeiro, um poder imenso do tráfico de drogas, voltando ao Rio de Janeiro, ele vai ampliar as suas bases criminais em todos os setores, quer seja do roubo de carga, quer seja do batedor de carteira da rua, que vai ter que pagar um pedágio a um determinado comando porque ele está agindo numa determinada área que ele é o dono da droga, senão ele vai matar o cara. Então, se você vamos supor, você pegar lá uma carteira, tinha R$50, você vai pagar 20 de pedágio para o dono da área e você fica com 30. E é isso que vai acontecer, literalmente. Essas organizações criminosas vão permitir que crimes menores aconteçam, mas vão controlar toda a estrutura criminosa. Então, tudo que acontecer naquela área de furto, de roubo ou o que for, vai ter uma grana para esse caixa dessa organização criminosa que cada vez mais vai estar estruturada. E ela se empoderando do jeito que já se empodera, você tem alguma dúvida que ela pode assumir um cargo
na própria estrutura de poder do nosso Estado, do nosso país, eu deixo essa dúvida no ar como uma despedida. Olha, é difícil realmente a gente, na verdade, assim, há esperança para 2018? O negócio é a gente sobreviver, né? Não só como cidadãos, como Estado e como país até lá. É muito complicado. Mas eu tenho certeza que no nosso próximo programa nós vamos ter mais assunto para a gente debater aqui, ainda muito pano para manga aí, né? Muito coelho para sair dessa toca. Carlos, muito obrigado mais uma vez pela tua análise, pelas tuas palavras e principalmente do plano pessoal aqui. Obrigado pela mensagem de esperança, porque eu realmente já estava... Olha, essa semana principalmente, depois de ler, chega uma hora que você inclusive fica de saco cheio, fica saturado. Eu como jornalista, eu sou, né, até pela profissão, eu tenho que ler e tenho que me informar. Mas chega uma hora, vou confessar para vocês, como jornalista, diante dessa crise que realmente nunca se viu antes na história desse país, chega uma hora que até jornalista fica com o saco cheio da notícia. Eu estou assim. Carlos, mais uma vez, obrigado. Espero que você tenha gostado de mais essa edição do programa Ponto Final. Lembrando que você pode assistir o nosso programa no canal 14, Geração TV aqui em Teresópolis, no canal 15, Geração TV em Nova Friburgo e também pela internet. A gente se vê na próxima edição do programa Ponto Final. Até lá!